Glória a Deus, aleluia. Desde o início, você vê das mulheres cristãs. Vamos colocar de pé, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Do mesmo modo, as mulheres se abrem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém à mulher que faz profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição, não permitindo, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, e permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Senhor Deus, teu Pai, Deus majestade, eu sei que sou posso cinza, mas o Senhor é santo, é glorioso, é poderoso. Pai, que o Senhor venha colocar as palavras na minha boca, Pai querido, em nome santo do Senhor Jesus. Ai, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa falar, não aquilo que a sua igreja quer ouvir, Senhor, que o Senhor queira falar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar, igreja, em nome santo do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu entendo aqui nessa palavra, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de falar, Deus conforma o meu coração. Muitos rostos tristes, muitos rostos abatidos. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, louvado seja o nome do Senhor, quando eu falar, rebolando. Você já passou pelo vale, você já passou pela tribulação, e em todas. Nós sabemos que quem está na frente da obra não é fácil. O inimigo ataca. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo ataca os grupos. Ataca. Louvado seja o nome do Senhor. Desde os grupos de criança até o grupo de senhoras. O congresso não é fácil. Mas você é mais que vitorioso. Você é mais que vitoriosa. Porque você conseguiu. O inimigo tentou de todas as formas. Louvado seja o nome do Senhor. Não é nada que vai fazer, glória a Deus, aleluia, a sua adoração, a sua dedicação, o seu amor, chegar à plena glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não foi porque o inimigo até levou o banho. Louvado seja o nome do Senhor. Como bem, vocês vão ficar sem noite caído. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, o Senhor recebeu cada louvor, cada adoração, cada peça que foi ensaiada aqui. O Senhor recebeu. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o Senhor colocou para me falar antes da palavra ao meu coração. Senhor, nós sabemos que nós, as mulheres, glória a Deus, aleluia, somos a coluna da casa. Nós é que oramos mais que os homens, nós é que buscamos mais que os nossos maridos, nós é que intercedemos pela nossa família, pelos filhos, louvado seja o nome do Senhor, pelo marido que não é convertido, louvado seja o nome do Senhor. É nós somos colunas, glória a Deus, aleluia, da casa. E sempre temos que estar, glória a Deus, aleluia, em oração, santificação, vigilância, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje em dia, o que eu vejo, o que entender nessa palavra? Obediência. As mulheres casadas, obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas eu não vou obedecer ao meu marido, não. Quem é ele para mandar em mim? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Obediência sim ao marido. Porque eu falo para mim, louvado seja o nome do Senhor. A partir do momento que eu passei a obedecer ao meu marido, louvado seja o nome do Senhor, Deus mudou o cativeiro. Santos é o Senhor da glória. A partir do momento que eu passei, glória a Deus, aleluia, a respeitar, glória a Deus, aleluia, a obedecer ao meu esposo e a andar com ele, glória a Deus, aleluia, o Senhor não
A mulher, ela não é para ficar debaixo do pé do marido. Porque o Senhor Jesus, ele tirou a mulher na costela. Ela é para andar do lado. Se o seu esposo não é convertido, olhe por ele, que eu vejo que Deus vai fazer. Exaltar esses nomes do Senhor. E se o seu esposo é convertido, ajude ele a fazer a obra. Louvar esses nomes do Senhor. Faça a obra do Senhor com alegria. Louvar esses nomes do Senhor. Não importa aonde ele quer que mande. Louvar esses nomes do Senhor. Porque eu tenho um lugar que o Senhor Deus mandou meu esposo ir e eu. Eu falei, Senhor, eu não vou naquele lugar. E o Senhor falou, quem é o carro para não pedir com o Criador? Aleluia. E eu falei, sim, meu Deus, eu vou. Louvar esses nomes do Senhor, exaltar esses nomes do Senhor. As mulheres têm que ser obedientes ao marido. Glória a Deus, aleluia. Tem que obedecer. Hoje em dia, os casais é assim, igreja. Os casais, olha, eu pago minha conta, você paga a sua, viu? Ó, o meu dinheiro é meu. Glória a Deus, aleluia. E o seu é seu. E não é dessa maneira, não. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele uniu dois em um, uma só carne. Louvado seja o nome do Senhor. Para fazer tudo junto. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo, seja na igreja, seja no lar, seja com os filhos. Hoje em dia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O pai dá uma ordem para o filho, a mãe ligou o filho. Não, meu filho. Ai, deixa ele vir. Ai, querido, deixa ele. Não. Os dois têm que educar os filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Não, o Senhor tem filho. Ensina o seu filho do caminho onde deve andar. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Hoje em dia, glória a Deus, aleluia. As mulheres não querem mais. Não quer mais fazer serviço de casa. Deixa para os maridos. Quantas mulheres eu conheço que não querem cuidar de casa? Não, eu trabalho, eu não posso fazer isso, eu estou cansada. Às vezes sai, louvado seja o nome do Senhor. Vai para onde quer, não dá para o seu marido, não é dessa maneira que o Senhor gosta, não é dessa maneira que o Senhor quer. O Senhor levantou para Deus, aleluia, você como coluna da casa. Você tem que, glória a Deus, aleluia, ser santa, glória a Deus, aleluia, ter santificação na sua vida. Você tem, glória a Deus, aleluia, que honrar o seu esposo, que honrar a sua família, glória a Deus, aleluia, fazer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Obedecer a Deus. Como eu fui falar, obedecer aos pastores, obedecer ao seu esposo. Aleluia. Glória a Deus. Há alguns anos atrás, igreja, por desobediência, louvado seja o nome do Senhor, eu ia fazer algo que eu ia entender amargamente. Eu estava juntando dinheiro para ir ver escola de samba, lá no Rio de Janeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Foi quando Deus falou, não vai não. E fez a obra na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se não obediente que eu era. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Nós temos que obedecer ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me chamo a atenção aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. Quando eu falo da mulher, ela não é assim debaixo dos pés do esposo. É para andar juntos fazer a obra. Com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. É para tratar o seu esposo bem. É para tratar com amor, com carinho. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa se ele está no mundo, olhe por ele. Que o Senhor é poderoso para fazer a obra na vida dele. Porque foi assim que o Senhor fez na minha. Através do meu esposo, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro o Senhor fez algo com o meu esposo, depois foi em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós andamos juntos na presença do Senhor e fazemos a obra do Senhor, você vai gerar, louvado seja o nome do Senhor, frutos. Sabe o que significa essa palavra aqui, ó? O tempo do congresso das irmãs? Olha só, que coisa linda. Salvar-se-á, porém, dando a luz a filhos. Sabe o que é isso? Os filhos? Os filhos, não os filhos que nós geramos, tá, Maria? Não é. É os filhos da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Não os filhos, que isso é bênção do Senhor. Se os filhos do Senhor vai dar, se você não pode ter, você é poderoso para abrir, como foi falado no teatro para mim ontem, que Deus abriu a mais de ano.
entrar na presença do Senhor e apresentar quem você veio para o Senhor Jesus. Gloriosa, coisa gloriosa vai ser. As almas, o fruto do trabalho que o Senhor colocou nas suas mãos aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E mais uma vez eu falo, glória a Deus, aleluia. As mulheres, glória a Deus, aleluia. É como na casa. Você tem que orar, você tem que interceder, você tem que clamar, você tem que buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelo seu marido. Eu tenho 2 filhos que não é convertido e eu não cansei, não cessei de clamar pela vida deles. Eu creio que a mesma glória a Deus, aleluia, a obra que o Senhor fez na vida do meu esposo e na minha vida, Ele é poderoso para fazer na vida dos meus 2 filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. É coisa gloriosa quando o casal anda junto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu nunca esqueço. Um dia, o presidente Marivaldo foi lá no Capiote e falou: louvado seja o nome do Senhor. É coisa gloriosa que ele juntava com a esposa dele para resolver tudo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei com a minha esposa assim, olha, que exemplo, hein? Que coisa maravilhosa. Que hoje em dia assim, a individualidade. Isso serve para quem não casou ainda, viu? Carrega com você. Louvado seja o nome do Senhor. A individualidade. Não, eu faço o meu, você faz o seu. E não é dessa maneira que o Senhor quer. O Senhor uniu o casal para andar juntos. Agora ele está falando, uma só carne. Louvado seja o nome do Senhor. Eu venho de 2 pessoas, diante da lei dos olhos da lei de Deus, é para andar junto, é para fazer obra junto, igreja. É para vocês viver junto no seu lar, viver feliz, viver alegre, louvado seja o nome do Senhor. Fazer obra do Senhor com alegria. Porque hoje eu percebi, eu observo, eu fico sentado, às vezes eu fico de olho fechado, mas eu observo. Quantos irmãos tristes aqui? Por quê? Louvado seja o nome do Senhor. Se hoje estavam todos alegres, por que não veio a pregadora que vocês queriam? Louvado seja o nome do Senhor. Por que a igreja não está cheia? Mas o Senhor manda falar. Ele quer qualidade. Ele não quer quantidade. O Senhor manda falar. Ele quer os verdadeiros adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Talvez vocês esperavam mesmo que viesse uma pregadora que pulasse, sapateasse, aleluia, profetizasse, aleluia, mas o Senhor mudou a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E o que o Senhor deu no coração foi isso. Você, mulher de Deus, você é mais que vitoriosa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ore mais, ame mais, busque mais, jejue mais, consagre-se mais, santifique-se mais. Se você não quer o que Deus vai fazer na sua vida, porque a partir do momento que eu comecei a fazer isso, ó, chuva de bênçãos. Mas a mente não se luta, viu? Porque o verdadeiro cristão, se ele ficar sem luta, algo está errado na vida dele. Ele vai dobrar o joelho e falar: Senhor, o Senhor não está mais na minha vida. Porque o Senhor derramou chuva de bênção, mas também chuva de luta, viu? É uma atrás da outra, mas eu creio em Deus que eu sirvo. Deus vivo, Deus poderoso, Deus glorioso, Deus maravilhoso. E eu sei, como foi o maravilhoso, da onde Deus me tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, dessa maneira, glória a Deus, aleluia. Esse congresso, Deus recebeu com um cheiro suave nas narinas dele. Ele recebeu, igreja.
Vou fazer junto, Senhor. São baseado por ele, dando a luta, filhos, permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Permaneça nessa palavra, guarde essa palavra, mas está no seu coração. O salmista Davi, ele fala: a tua palavra escondi, para que eu não peque contra ti. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Apenas obedeça ao Senhor Deus. A obediência é a chave da vitória. Primeiro vem a obediência, que você obedece ao Senhor Deus, aí depois você ora, você clama, você busca, se santifica, se consagra, e a sua vivência é derramada na sua vida.